Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, em segurança, principalmente os nossos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai fazer uma live bem interessante, assim, que fazia tempo que a gente não conversava, até já entrou ali. Acenar aqui. A Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bom? Que legal, gente. A gente vai conversar com a Luciana Chinaglia Quintão, que é fundadora e presidente do Banco de Alimentos e do projeto Inteligência Social. Vocês vão saber o que é esse termo, o que é esse conceito. A Luciana é economista com mestrado em administração de empresas e é cofundadora do Pacto contra a Fome. Integra também a rede Folha de Empreendedores Socioambientais. E é autora do livro Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fome. A Luciana já me solicitou aqui para participar ao vivo e eu já vou aceitar. Troca um tricô legal aqui. Oi, Norberto, bem-vindo à nossa live. Hoje é um tema bem importante. Já te chamei aqui, Luciana. O Instagram às vezes dá uma travadinha aqui. Deixa eu ver. Agora vamos lá. Acho que agora vai. A ONG Banco de Alimentos, que completou 26 anos agora. Deixa eu tentar de novo. Entrar ao vivo. Não sei por que dá essa. No início sempre dá essa travadinha no Instagram. Nós já vamos entrar. O Banco de Alimentos ele possibilita a complementação alimentar de qualidade em 57 entidades assistenciais e atende mais de 25 mil pessoas em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade. Agora Olá, Cris, tudo bem? tudo bom, querida? Essa tecnologia eu não sei, já troquei de celular, já fiz tudo aí, tu clica ali, o troço não vai. Mas não é só com a gente, eu já participo de várias lives, às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, não tô conseguindo chamar meu entrevistado. Sim, Mas que bom que conseguimos, que alegria estar contigo de novo, Luciana. eu também. Apesar do momento não ser tão feliz, né? Eu acho que as relações humanas é algo que a gente precisa cultivar e é sempre bom ver quem a gente gosta, né? E poder trazer um conforto. Então, Com certeza, com certeza. Então, te agradecer, que eu sei que a agenda aí tá bem corrida, né? Tu sempre fazendo mil e uma coisas, mulheres polvo, né? As empreendedoras é, sociais têm que ter, né? Meio mulher verdade. polvo, né, Luciana? Eu queria que tu falasse um pouquinho, até porque vocês completaram agora mais de um quarto de século, né? 26 anos aí na estrada. A gente vai falar sobre a questão da fome, dessa ajuda ao Rio Grande do Sul, que vocês estão sendo parceiros assim primordiais nesse momento tão triste que o nosso estado está vivendo lá, né? Uhum. Então eu queria que tu falasse um pouquinho primeiro assim quem é a Luciana, uma economista aí lidando com essa questão tão delicada, né, que é a fome, que mexe tanto com o emocional, uma situação tão básica, né, um direito tão básico de todos, né, e a gente tem números assustadores, né, a gente estava, só para as pessoas já verem o que a gente vai falar, 125,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que eu queria que tu falasse o que é direitinho, e 33,1 milhões em insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Então, são desafios incríveis que vocês têm aí, Luciana. Sim, e esses dados são só do Brasil, né? Recentemente a ONU lançou uma pesquisa também, soltou uma pesquisa, né, que 1 bilhão de refeições são desperdiçadas todos os dias no mundo. Isso aqui Né? E a é o gente tem pior. 800 Meu Deus. milhões de pessoas passando fome. Então, o Banco de Alimentos ele nasceu da minha intenção, né, de combater aquilo que eu estava vendo e não concordava de jeito nenhum, que era ter tanta pobreza no meio de tanta riqueza, né? Eu sou carioca, nasci lá no Rio de Janeiro, né, obviamente, né, e do lado da favela da Rocinha. Então, desde cedo eu vi essa diferença social muito grande cercando a minha vida, né?
e fui fazer economia, porque eu queria entender um pouco mais o mundo, e aí, nas minhas andanças e pesquisas, eu entendi que já existia muita fome, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e nós já desperdiçávamos um terço de tudo que é produzido no mundo, né? Nossa. Essa estatística continua. Então, eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito e fiz a ONG Banco de Alimentos para combater a fome através do combate ao desperdício. Então, foi bem desafiador no começo, porque imagina, uma menina quase naquela época, né? Então, pedindo comida, né, para que as indústrias, empresas e comércio não jogassem aquele alimento fora, nos doasse para que a gente pudesse levar então para pessoas que vivem, né, viviam em insegurança alimentar, que é o nosso trabalho básico até hoje. Então a gente Sim, recolhe alimentos que são sobras de comercialização, aquilo que não foi vendido, mas está perfeito para o consumo, e a gente leva então para essas entidades que acolhem pessoas que são vulneráveis socialmente e não economicamente ativas, né? sim. Então a gente consegue complementar a refeição de 30 mil pessoas por dia em Nossa, que 60 loucura. entidades, é. E agora, depois da pandemia, nós nos reorganizamos, né, para chegar até em lugares mais remotos, né, fora de São Paulo, remotos para a gente, né, mas que sofressem, enfim, algum desastre natural, alguma coisa assim, a gente consegue chegar lá também, como é o caso do Rio Grande do Sul agora. Pois é, e como é que está funcionando essa rede? Vocês funcionam aí em São Paulo, né? Mas a gente sabe, o terceiro setor sem rede, sem apoiadores, né? Depois nós podemos falar de como vocês fazem para sobreviver nesse dia a dia, quem participa com vocês, quem são os parceiros. Mas nesse caso do Rio Grande do Sul, eu sei que foi muito rápido que vocês já iniciaram essa campanha, né? Porque a fome tem pressa, né? Já dizia o Betinho, né? Enfim, então, e uma situação dessa, que a pessoa um dia está na sua casa fazendo sua comida e no outro dia ela não tem nada, está no meio da rua, na água, no frio. Quer dizer, como é que vocês conseguiram prontamente assim fazer essa gestão aí de um estado para o outro que também já tinha vias interditadas? Como é que esse alimento chegou lá, Luciano? Então, nós trabalhamos muito com parceiros locais, né? E não é difícil de encontrar parceiros locais em momentos de desastres naturais. Com certeza. E aí a gente também acessa a nossa rede. Nós temos uma rede de parceiros que nos conhecem há muitos anos. Alguns estão conosco há quase 2 décadas, né? Bastante tempo. Então, eles sabem da nossa seriedade, eles sabem que a gente consegue chegar lá, do nosso compliance, da nossa logística. Então, a gente consegue fazer com que esse alimento chegue lá quando os alimentos são doados. Não vou dizer para você que não estamos usando também a Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Nós começamos por aí, na realidade, né? Ainda estamos trabalhando com eles, mas Sim, também entregando comida diretamente no Rio Grande do Sul para cozinhas solidárias e fazendo já a nossa campanha de arrecadação financeira para que a gente possa, na sequência, entrar com a doação de cartões Vale Alimentações digitais, né? Que as sim, pessoas, assim, podem comprar aquilo que elas precisam, né, para se alimentar, enfim, pode ser remédio, pode ser seja lá o que for, né? E a gente sabe que isso também tem um outro benefício que aquece a economia local. Então, muito importante a gente assistir as pessoas, principalmente logo depois da tragédia, né, quando outras ajudas começam a diminuir também, porque esse trabalho é um trabalho de médio e longo prazo, né? De longo prazo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora foi muito grave, e é muito grave, né? sim. De certa forma, E foi uma tragédia anunciada também, mas as proporções realmente eu acho que ninguém imaginava, né? sim, e com certeza, e assim, Luciana, em se tratando de fome, né? A gente, às vezes as pessoas falam, ah, mas já mandamos cesta básica, as pessoas comem todos os dias, né? A gente tem minimamente que ter as 3 refeições ou 4 diárias, né? Então, como a pessoa às vezes acha, não, já mandamos, já tem tantas toneladas, mas a vida delas está sendo nesses abrigos, ou em casas, por exemplo, tem pessoas que estão recebendo nas suas casas que tinham um orçamento para sua família e agora estão com 2, 3, 4, 5 pessoas a mais. Então, essas famílias também estão precisando. Com Então, as pessoas têm que entender certeza, isso. Isso com vai muito certeza, longe, gente. Não é um muito mês, longo, dois. né? Uhum. E esse desastre, assim, é muito grave, não Muito. só pela questão humana, como pela questão econômica e ambiental também, né? A gente Uhum. sabe que a agricultura foi extremamente atingida, né? A gente não sabe quanto tempo
esse terreno vai voltar a produzir da forma como ele produzia, né? E as crianças estão fora da escola, né? Os idosos estão desassistidos, né? Realmente impactou 90% do Rio Grande do Sul esse desastre, né? Ele realmente foi muito grande. Sim. E isso é uma pena, né? E tem a ver com a forma como a gente está lidando com a natureza, né? De como a gente vem é, se portando enquanto sociedade, enquanto seres humanos no mundo atual, né? A Sim. gente precisa realmente mudar a forma como a gente lida com a natureza, não destruir mais a natureza, aprender a ganhar dinheiro respeitando a natureza e não destruindo a natureza, né? Porque nós Sim. vivemos junto com ela, né? Não dá para apartar uma coisa da outra. Nós fazemos parte da natureza. Então essa Nossa. visão, ela realmente precisa mudar. Há 150 anos atrás, nós éramos 2 bilhões de pessoas na face da Terra. Hoje somos 8. Daqui a pouco seremos 10 bilhões. A É verdade. forma como a gente atua atualmente, ela é insustentável, que é essa economia aço-carbono, né? Claro, com certeza. E isso já vem sendo falado há muitos anos, né, Luciana? É que há 20 anos atrás os ambientalistas eram vistos como ecochatos. Não, isso não vai acontecer, imagina, desmatar, mas cresce. Enfim, o país é rico, a natureza, os recursos naturais. Mas há horas que vem acontecendo sinais, só que agora, infelizmente, no nosso estado aconteceu tudo de uma vez só. Houve uma enchente enorme no Rio Grande do Sul na década de 1940, né? Nós estivemos no Rio Grande do Sul no ano passado, no retrasado houve enchente também no Rio Grande do Sul, né? O Brasil realmente, inclusive o Rio Grande do Sul, os políticos, né, sugerem que a gente desmate mais ainda o Brasil inteiro, né? Exatamente, meu Deus. Não, é inacreditável, assim, a gente fica, são as pessoas que nos representam, mas que não representam, né? Estão lá De para nos certa representar. forma, exatamente, porque a gente tem que entender que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico, Total. né? Você faz uma bomba atômica, você constrói motosserras, né, para destruir a floresta, você vende narcotráfico, tudo isso gera dinheiro, mas que tipo de Sim. dinheiro é esse? Né? Então, Uhum. crescimento econômico não tem nada a ver necessariamente com desenvolvimento econômico, que é dar melhor qualidade de vida para a sociedade, né? Para os seres humanos que estão vivendo dentro da sociedade. E a gente tem que realmente, as escolhas, elas estão muito, muito erradas, né? Então, você vê que agora em 2022, né, o mundo gastou 2,2 trilhões de dólares com guerra, com armas, né? É, Enfim, realmente acho que é uma inversão de valores muito, muito grande, né? exatamente, exatamente. A gente, quando passou pela pandemia, imaginou assim, o mundo vai mudar, né? As pessoas vão começar a repensar as empresas, né? O próprio poder público vai Uhum. repensar a forma de consumo, né? Porque o planeta é um só, aquela história não existe fora e tal. Mas infelizmente a gente viu que isso não aconteceu. E aí eu pensei, puxa, essa coisa terrível, realmente essa tragédia anunciada acontecendo lá no nosso estado. Será que quem tem a caneta na mão vai parar agora e olhar para isso com mais seriedade? Exatamente, porque essa questão da economia aço-carbono, ela é muito grave, né? Então, assim, hoje em dia, não se corta mais um pouquinho da montanha, destrói uma montanha inteira, né? O que a natureza gastou durante milênios para pegar ali o gás carbônico e colocar embaixo ali da terra, no petróleo, hoje a gente joga isso para cima, para o ar, né? De qualquer maneira. Mas antes da questão econômica, acho que vem a questão política. Sim, Porque a política poderia realmente organizar todas essas questões, né? A política, no seu cerne, ela é organizadora, né? A economia, teoricamente, ela vai por onde é mais fácil, por assim dizer, de alguma forma, né? Essa consciência, ela vem, mas ela vem mais aos poucos. Mas é que você mesmo citou, né? Aqueles que nos representam, eles têm, assim, obrigação de fazer melhor do que todo mundo, sim, né? E isso a sim. gente vê que não acontece, não tem acontecido, né? O Brasil É. é um dos países que cobra mais impostos do mundo, mas também um dos que menos devolvem para a sociedade.
né? O Brasil também tem uma das economias mais desiguais do mundo, uma sociedade mais desigual do mundo, assim, é gritante, né, a nossa condição. Também somos lanterninhas na educação, né? Então, Sim, assim, o que acaba com a fome realmente é educação, é trabalho, né? é, Então, assim, eu sou louca para ver esse Brasil bombando, é. maravilhoso, preservado, se desenvolvendo, né? E o que a gente vê são retrocessos atrás de retrocessos, né? Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. E te vendo falar assim, né, como economista, né, tu tens essa área exata, mas tu tem também muito latente essa área humana em ti, né? Desde nova tu já te Desde ligou nova. assim essa questão, não, só um pouquinho, eu moro aqui, mas como é que tem uma favela aqui do meu lado? Como que eu posso fazer para contribuir? E tu lançou, Luciana, um livro muito interessante com um assunto bem bacana, assim, que eu queria que tu explicasse para as pessoas, inteligência social, a perspectiva de um mundo sem fome, né? Uhum. Como é que isso funciona? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, o terceiro setor, pegando agora essa tragédia do Rio Grande do Sul, ele alcançou as pessoas lá na ponta com uma velocidade impressionante que o poder público não conseguiu alcançar. Está tentando, alcançou algumas pessoas, mas eu vi assim em todas as lives e as conversas que eu tive com amigos jornalistas, se não fosse a sociedade civil, o voluntário individual, a ONG ali da redondeza ou até de outros estados e também internacionais estarem atuando ali com a expertise delas, teria sido uma tragédia, os números seriam muito maiores, né? Com Então eu não certeza. sei se esse jogo de cintura que o terceiro setor tem. É que travou um pouquinho. Mas, assim, você tocou num assunto muito importante que eu acho que é o poder da sociedade civil. A sociedade Uhum. civil ainda não acordou para o poder que ela tem, Sim, né? E voltando a falar sobre educação, como deveriam ser os currículos das escolas, falar sobre inteligência social, falar sobre educação ambiental, financeira, inclusive entender um pouco melhor o que é ser ser humano, que a gente não sabe o que é ser ser humano, né? Nós somos muitos analfabetos emocionais, até espirituais, por assim dizer, né? sim. E assim, a gente precisa realmente repensar a forma como a gente está no mundo, por que a gente está no mundo e para fazer o que no mundo? É para destruir? Ou é para manter esse mundo? Conforme nós estávamos falando, né? Hoje somos 8 bilhões de pessoas no planeta, daqui a pouquinho seremos 10 bilhões. Há 150 anos éramos 2 bilhões. Então, o que a gente está fazendo conosco mesmo? Certamente a gente precisa mudar e repensar algumas coisas, né? Então, esse livro, ele surgiu de um momento, assim, até um pouco triste, assim, porque eu tenho esse olhar, né, para perceber aquilo que funciona, o que não funciona, e aí, em 1990, em 2018, na realidade, em 98 foi quando eu lancei, que eu fiz a ONG, né, que eu me perguntei se eu ia só pensar, se eu ia fazer alguma coisa a respeito, eu resolvi fazer a ONG Banco de Alimentos contra Tudo e contra Todos, né, foi aquela loucura de dizer que não podia doar comida, etc e tal, mas tudo pode, é só a gente querer. Em É. 2018 eu estava vendo televisão, né, um telejornal, e aí eu vi mais uma criança sendo morta com bala perdida no Rio de Janeiro, novamente na favela da Rocinha, né? E aquele Nossa. dia eu chorei muito, porque eu falei, nossa, mais uma criança, né, que morre. Ela estava brincando, né, na casa dela, né? Mas enfim, Sim. a gente vê notícias de crianças morrendo em escola, até na própria barriga da mãe, né? E Sim. assim, a gente vive uma guerra urbana no Rio de Janeiro. A gente vive uma guerra no Brasil inteiro, né? E aquele dia eu falei, meu Deus, mas por que isso acontece? Inclusive, eu já tinha mais de 2 décadas a ONG Banco de Alimentos, já combatendo a fome há tanto tempo, né? Falei, ai, mas por que isso acontece? Não é possível, entra governo, sai governo, né? Entra deputado, senador, vereador, mas o que acontece? A sociedade não acorda e tal. Eu falei assim, nossa, mas esse Brasil é tão maravilhoso, o que nos falta, né? Aí eu pensei, falta inteligência social. E o que é inteligência social? Nós temos vários tipos de inteligência. A própria inteligência significa, né, a capacidade que a gente tem de resolver problemas, né? Então, assim,
a gente pensa na inteligência matemática, inteligência corporal, vários tipos de inteligência, são 8, né? Eu falei, e inteligência social? Né? O que que seria? Seria a gente olhar para a própria definição de sociedade, que significa pessoas vivendo em grupo, uma apoiando a outra. Né? Então, o que é ter inteligência social? É fazer o bem coletivo, é algo que faça bem para todos nós enquanto sociedade. E aí você pode explicar também o que é inteligência pela desinteligência. Né? Então, por exemplo, se você é um desses casos que a gente vê muito no Brasil, de corruptos ou de pessoas que trabalham de uma forma errada. Por exemplo, tem gente que rouba, né, a merenda escolar, enriquece, né? Mas olha o que apareceu uma coisinha aqui, deixa eu ver. Olha As pessoas. olha o prejuízo que esse cidadão ou cidadã faz para a sociedade como um todo. Então, Sim. isso é uma desinteligência social, né? Lá no livro, por exemplo, eu cito um exemplo, que o livro é de 2018, 2019, né? Mas na época saiu uma matéria no jornal mostrando que lá no Rio de Janeiro, no Baixo Gávea ali, ou Alto Leblon, se enterrou uma obra de metrô que já estava na ordem de R$ 1 bilhão, né? E isso foi feito ali nos olhos de todos os cariocas, né? E a gente vê vários exemplos como esse aqui no Brasil e no mundo, né? Mas não vamos falar de Brasil. Então, tudo isso é uma desinteligência social enorme, enorme, né? Então, assim, o Brasil, por exemplo, a gente paga muito imposto, uma parcela grande da sociedade, a outra não consegue pagar imposto, porém, o nosso imposto é intensivo em consumo. Qualquer cidadão tem que pagar lá o imposto do arroz, né? Podendo ou não podendo, né? O nosso imposto é intensivo em consumo, né? E assim, a grande quantidade de impostos que nós recolhemos é para pagar despesas do governo e não para fazer investimentos. E quando a gente faz investimentos muitas vezes mal feitos, né? Sem nenhum controle até do resultado daquele investimento, né? Então, isso tudo é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser repensada, e a forma como se faz política tem que mudar, a forma como se faz economia tem que mudar, e isso não tem nada a ver com dogmas, nem com perda de liberdade, nem com socialismo, muito pelo contrário, o comunismo, né? Porque assim, a gente tem que crescer, mas com desenvolvimento econômico e em liberdade, Sim. porque nada que tire a liberdade é bom. Então, assim, a gente tem que realmente estimular a consciência, né? O desenvolvimento da consciência, e não tirar a liberdade ou ficar colocando regras. E às vezes falar mentiras até, né? Porque hoje a gente não sabe nem em quem acreditar, É verdade. né? Vem muita mentira a cavalo aí, a gente fica sem saber em quem acreditar, né? Mas a ineficiência corre solta, e isso é uma tristeza, porque a gente deveria trabalhar para sermos eficientes, né? E para darmos Sim. resultados em qualquer área que a gente se debruçasse. Por isso que é tão importante a informação, né, Luciana? Esse ano a gente tem que votar no nosso prefeito, né? Enfim, né? Temos que escolher, né? Nós temos esse direito e esse dever também, né? Por mais que Uhum. a gente tenha a nossa limitação, puxa, eu votei, meu candidato não ganhou, mas então vamos tentar acompanhar o que esse está fazendo, né? As pessoas às vezes se colocam também numa situação de, isso não é comigo, é o teu candidato, não é o meu. Às vezes a gente vê ainda um pouco dessa Eu fala aí. concordo com você. A gente precisa saber conversar, trocar ideias, abrir a mente para ouvir todos os lados, saber argumentar, né? Porque o contraditório, ele não é ruim, ele é evolutivo. Exato. Mas o autoritário é que é ruim. Aí autoritário, aí está muito associado a uma pessoa determinada, mas se você for bem, são vários autoritários, não é que alguns são disfarçados ou você ouve aquilo que você quer ouvir, mas a gente precisa ouvir realmente de uma forma profunda o que está sendo falado, né? E a Sim, sociedade tem que aprender a participar, não a com votar e depois, olha, votei e acabou. Não, a gente precisa participar. Por isso que é tão importante a educação, né? Isso, essa semente ser cultivada desde cedo nas crianças de uma forma leve, de uma forma inteligente. Não é para ser algo problemático. Não, a gente deveria nos educarmos de uma forma leve, mas com uma visão mais ampla.
mais assertiva, É. né, de como as coisas realmente funcionam, né? Por exemplo, é uma delícia gastar, né? Mas se você gasta mal, falta para o que é essencial. E a gente tem Uhum. isso no governo brasileiro aqui em vários governos, né? Então, Sim, assim, vamos olhar para todos? Vamos, como? Cuidando bem dos nossos recursos financeiros, fazendo eles chegar onde tem que chegar, com né? Não é só, eu vou dar bolsa disso, bolsa daquilo. Não, tem que dar educação, tem que dar trabalho. Eu combato a fome. Quando saiu o Bolsa Família, eu fui a primeira a me perguntar o que que você acha. Eu falei assim, eu acho muito importante a gente dar fome, que você falou, né? A fome tem uhum. pressa, né? Só que se passaram 25 anos e ainda existe fome no Brasil. Por quê? Sim, Porque a gente tem que atacar a origem dos é, problemas. com certeza. Por Com isso que certeza. conversar sobre os problemas é extremamente importante. Conhecer os problemas é extremamente importante, né? Não ser demagogo é extremamente importante também. Ter clareza de raciocínio é extremamente importante. Com certeza, eu concordo contigo. As pessoas precisam ter educação para se libertar, e não programas assistenciais para se aprisionar, né, Luciana? Forever. Essa que é a questão. Eles têm que ser momentâneos, né? Agora está todo mundo apoiando o Rio Grande do Sul, nós também, porque agora é necessário, mas não pode ser algo para sempre, né? É, Então as pessoas falam, a gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Concordo, educação é tudo, mas tem que dar a vara. E eu acho que ensinar a pescar, a pessoa tem que aprender a lição. Então, é educação. Mas a educação em si é a própria vara, né? é verdade. Eu achei tão bonito aqui a dedicatória que tu coloca no início do livro para todas as crianças de hoje e de amanhã, na esperança de que, por meio de uma nova consciência, possam ser melhores alimentadas e curadas de todas as fomes que tiram a paz do mundo. Que coisa bonita. Eu acho Que que coisa. criança não deveria sofrer, né? E aí, se a gente melhorar o mundo, as crianças vão ter mais chance de sofrer menos, né? E essa é realmente a minha intenção. Trabalho para isso, dentro das minhas possibilidades, mas venho advogando essa causa aqui há muitos anos mesmo. Sim. E Luciana, inclusive, puxando agora essa questão que eu já tinha colocado ali no final, como é que a ONG Banco de Alimentos, com 26 anos, já distribuiu 20 milhões de quilos de alimentos? A gente sabe que tem essa rede aí, mas como é que vocês fazem para poder atender esse povo todo? De onde? Qual é o pote de ouro que tem aí? Como é que isso funciona para uma economista? Talvez seja um pouco mais fácil, porque entende bastante de números. Mas é um desafio diário, Luciana? Diário, tem a visão, né? Tem a visão, né? Tem planejamento, mas tem muito Sim, amor e muita dedicação, né? E com muita certeza. vontade de fazer acontecer. Então, hoje, nós nem denominamos mais a nossa primeira ação como colheita urbana, e sim como coleta e distribuição de alimentos, porque além da colheita urbana, a gente dá agora a cesta básica também, a partir da pandemia, e os cartões de alimentação. Então, tudo isso representa comida. Bom, nós temos uma frota própria, né, que circula todos os Sim, dias arrecadando esses alimentos, e também uma frota terceirizada, que a gente usa de acordo com as nossas necessidades. Então, já houve mês que nós tivemos 50 contratos de terceirizados para pegar e entregar comida. que loucura. É uma inteligência, mas é possível, é Hum, possível. Bancos de alimentos são muito importantes para combater o desperdício e também, obviamente, diminuir a fome. E como a gente comentou aqui, né, levar esse alimento para onde ele tem que chegar. Porque se você desmata, né, se você usa agrotóxico, você está poluindo o ar, você está destruindo o meio ambiente, né, os rios voadores, etc. É, poluindo a água também, para quê? Para nem chegar lá onde tem que chegar? Então, assim, não faz sentido absolutamente nenhum. Nós gastamos recursos financeiros, recursos ambientais e não damos recursos às pessoas. Então, são todas essas questões que eu acho que nós precisamos refletir, sabe? Os recursos, eles são, primeira definição de economia, né? Como alocar recursos escassos da melhor forma possível. Vários hum, recursos são escassos, até o próprio tempo de vida que a gente tem.
né? Sim. Então, assim, a gente não pode sair gastando tudo de qualquer forma, de uma forma negligente. A gente tem que saber gastar com sabedoria, né, para preservar. Né? É que você falou, as pessoas pensavam, a gente vai destruir e nasce de novo, mas quanto tempo demora para nascer de novo? Outro É. dia eu vi uma nova, algo positivo, né, que as áreas verdes do mundo, elas aumentaram recentemente, porém são áreas jovens. Então, uma árvore centenária, ela faz muito mais bem para o meio ambiente do que um arbustinho, né? Sem querer falar mal do arbustinho, muito pelo contrário, né? Mas assim, não dá para pensar que a gente pode sair, continuar saindo, destruindo tudo, né? A mesma questão do petróleo é seríssima, né? Tem países europeus que já pensam em realmente fazer a transição para outro tipo de energia, né? O Brasil extrai petróleo, não refina, exporta gasolina, exporta petróleo, importa gasolina, né? Eu lembro que quando saiu o pré-sal há alguns anos atrás, né, eu fiquei muito triste, eu chorei, porque eu pensei, meu Deus, bom, agora, né, gastar milhões e milhões para tirar o petróleo do fundo do mar. Mas significa o quê? Significa que isso vai demorar muito tempo para ter o payoff, né, e depois vão querer ainda explorar muito tempo para ter lucros em cima do Sim. petróleo, né? E hoje a gente vê que o mar, por exemplo, né, tem quase mais plástico no mar do que peixe. Terrível. Então tá tudo ligado, isso é inteligência social. Entender que está tudo conectado, né? E descobrir o que que faz mal para a sociedade como um todo, para a humanidade, o que que faz bem e migrar para o bem. Eu assisti um documentário na Netflix, não é propaganda, né? Mas eu acho que é importante todo mundo assistir, quem Sim. puder, né? Recentemente, que é da Guerra Fria à bomba atômica. Então, assim, não faz sentido nenhum às vezes a forma como a gente está se colocando no mundo, né? Pensando também em Chernobyl e outras coisas, enfim, essas guerras loucas que a gente vê por aí, eu acho algo muito arcaico. Eu acho que a gente deveria realmente, né, pensar que a Segunda Guerra Mundial foi há 70 anos atrás, né? O que que a gente aprendeu? É isso que eu digo e vou muito às escolas falar sobre inteligência social para plantar sementes, porque a gente sabe que a gente combate a fome hoje com o banco de alimentos, mas a gente quer que não haja fome amanhã. E aí, só mesmo educando as crianças e os adultos se autoeducando, né? Os Sim. adultos precisam se autoeducar Nossa, e a gente educar as crianças corretamente. é verdade. Tu até cita que são vários tipos de fome, né? Eu acho interessante tu É, comentar que não é só a fome exato, barriga. exato, porque no livro, né, o livro é Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes. Inclusive, ali eu faço uma anamnese do Brasil, inclusive falo sobre enchentes, né? Então, todo ano tem enchentes, como é que a gente vai resolver essas enchentes, né? E eu falo sobre profilaxia, resolver o problema, cuidar antes que ele aconteça, tudo isso é inteligência social, né? Mas eu falo, assim, das várias fomes, porque a fome de comida é o medo primordial do ser humano, né? A fome de comida. Se você não come, você morre, né? Mas nós temos várias outras fomes aqui no nosso país, né? Que era para ser aquele gigante que eu ouvia falar desde a época da faculdade, né? Um gigante adormecido. E lá já se vão 40 anos, né? Na época da faculdade. Então, assim, quando é que nós vamos realmente acordar, né? Então, são várias fomes, fomes de moradia, de educação, fome de paz. Como eu comentei com vocês, o Brasil é um país extremamente violento, né? Uhum. Fome de justiça, né? Fome de uma política que realmente é, funcione melhor para todos nós, né? Então, eu acho que isso é muito importante, sim, são as várias fomes. É mesmo. Incrível isso, né? A gente são tantas inquietações, né, Luciana, que a gente tem de tentar mudar o mundo, né? Como eu costumo dizer. Mas se a gente conseguir mudar o nosso mundo e as pessoas que estão ao redor, eu digo nosso, assim, a sua casa, a sua comunidade, a sua escola, o seu trabalho, né? Que às vezes as pessoas acham assim, é muito utópico, não vou com são, né, 8 bilhões de pessoas só no Brasil, X, Y e tal. Mas essas ações pequenas com escala local, mas que tem uma repercussão depois global, vai ter uma escala maior, é que são importantes, né? Sem dúvida. E fazer o bem, né? Porque então cada um fazer tudo que possa, né? E
sempre o bem. Eu acho que é isso que vai, um trabalho de formiguinha, mas que muda o mundo. Que vai mudando, né? Vai. Luciana, só para te perguntar, voltando aqui no Rio Grande do Sul, como é que vocês vão se estruturar? Vocês vão continuar? Porque a gente falava no início, isso não vai terminar em um mês, 2 meses, 3 meses, né? Até porque está começando o inverno, vai ser um inverno chuvoso, enfim. Então, como é que vocês pretendem continuar essa campanha? Porque eu vi que vocês até postaram lá no Instagram, fixaram, aliás, a campanha dessa de ajuda ao Rio Grande do Sul. Eu até fixei aqui nos comentários o Pix de vocês, ele está aqui, é Uhum, financeiro, a ONG Banco de uhum. Alimentos.org.br. Depois a gente vai colocar ali na live também. Qual é a ideia de vocês de continuar? Como? Até quando que vocês vão conseguir? Nós vamos continuar até quando nós conseguirmos, né? Até quando nós conseguimos ter doações, né? Para manter essa ajuda para o Rio Grande do Sul, assim como todos que estão empenhados em cuidar do Rio Grande do Sul, que são muitas pessoas, né? Então, Muitas vai. pessoas, né? Muitas entidades, muitas pessoas, muitos programas ajudando o Rio Grande do Sul, como você falou, a força da sociedade civil. Uhum. E a gente mesmo estava comentando, né, que tem muitos lugares que a Defesa Civil não está conseguindo chegar, mas É, em isso. rede os menores conseguem chegar, que é o nosso Com caso e o caso de outras entidades também, né? Sim, graças a Deus. Graças Se a não fossem Deus. essas formiguinhas, como tu falou, É, se não fossem elas, né, que estão lá na ponta, realmente, às vezes até tirando da sua casa ou colocando pessoas para dentro de casa para tentar minimizar aí esse sofrimento, esse trauma, essa tragédia. Eu fico imaginando, eu tenho uma amiga que é psicóloga que se colocou também à disposição para abrigos, para igrejas, né, que estão sim. fazendo, porque é algo assim, não tem como as pessoas, se a gente vendo fica abalado, imagina quem está É vivendo isso. muita vida perdida, né? Humana, botânica, animais, né? Realmente foi uma tragédia enorme. É muito Eu triste. espero de coração que nós realmente repensemos isso, né? Porque tivemos seca no Amazonas, na Amazônia, no ano passado, né? Está havendo erupções vulcânicas no mundo, assim, uma série de, em todos os lugares, incêndios, seca, né? Sim, E como a gente comentou, né? Tudo foi dito antes, né? Então, hoje a gente tem uma tríplice crise planetária, né? A perda de biodiversidade é uma delas, poluição do ar e crise climática, né? Que gera fome, gera muita fome. é, Todas elas, né? Geram muita fome. E vão plantar com, fome para o futuro. Então, a gente tem que realmente reverter essa forma de estar no mundo, mudar nossa relação com a natureza, né? sim, com certeza. Sim. Luciana, a gente já está quase chegando no final. Eu deixo esse espaço, se tu quiseres falar questão que a gente não comentou, que tu acha pertinente, se tu quiser falar dos teus apoiadores, de algum projeto futuro, enfim, fica à vontade. Não, assim, eu queria dizer para as pessoas que, apesar da gente estar aqui em São Paulo, a gente consegue chegar em vários municípios em momentos de crises ambientais, né? Já chegamos em mais Sim, de 30 nesses últimos tempos, né? A ONG, ela tem compliance, ela é auditada, é uma ONG modelo, assim, e se alguém também quiser saber mais do nosso trabalho para implementar no seu município, no seu estado, fique à vontade, a gente nos procurar, a gente tem todo esse know-how que a gente gostaria de passar também, né? Porque uma legal. andorinha não faz verão, Sim, né? E assim, essa questão da alimentação, como a gente falou, assim, as pessoas têm que comer todos os dias. E a gente tem que trabalhar dentro do nosso território. A questão da doação de cartão Vale Alimentação é nesses momentos de crise, alguma coisa assim, e longe de onde a gente está. Onde a gente está, a gente vai dar realmente o alimento lá in natura, né? A verdura, o arroz, o feijão, o legume, seja lá o que for, né? Até para apoiar os agricultores locais também. sim. Então, assim, nós estamos disponíveis para ensinar quem estiver disposto a fazer, querer aprender mais, e deixar um apelo, né? Dizer para todo mundo que todo mundo tem uma força dentro de si que às vezes desconhece, né? É mesmo. E Principalmente assim, nesse momento. então assim, se você às vezes assim tem alguma possibilidade de fazer alguma coisa, procure uma organização, uma sociedade civil que faça, dê um pouquinho do seu tempo, porque às vezes assim, só de não fazer nada a gente já está ajudando aquilo que não está muito bom continuar a existir, né? Então é Sim, importante a gente colocar na nossa rotina, né, essa visão de realmente promover o bem,
né? Porque ele traz bons dividendos, né? Com certeza. Para as Uhum. pessoas, às vezes, eu costumo dizer que o voluntário ele acaba ganhando mais de uma instituição do que ele acha que ele está contribuindo. Às vezes a gente ganha mais, né? De ver um sorriso de uma criança, de um exemplo. Ganha experiência de vida, né? É muito importante mesmo, essa troca humana. Coisa boa, Luciana, conversar contigo hoje. É uma alegria, assim, para a gente aqui do Visão Social. A gente acompanha o trabalho de vocês. É um modelo realmente, é um benchmark para outras instituições, né? Eu fico bem feliz de poder trazer essa pauta positiva, como eu digo, né? Em meio a tudo que acontece, não só essa questão do Rio Grande do Sul, mas no nosso dia a dia a gente vê indicadores tristes, essa questão ambiental a gente está vendo, também acompanhando, então trazer esses exemplos, como que tu faz aí com a tua equipe há 26 anos, Uhum. deixa a gente muito feliz e estimulada de continuar também esse trabalho de divulgação para que as pessoas vejam como é possível mudar, né? É, Como eu estava falando, seja o seu pequeno mundo, mas que a gente consegue atingir mais pessoas. é melhor se inspirar numa utopia, né, que eu acho que não é desculpa para não fazer, do que Sim, ter uma distopia, né? é verdade. Então, Então, isso, querido. Quero te agradecer muitíssimo aí tu ter brecado a tua agenda para nos atender, dizer que a gente vai estar sempre à disposição, certo? E super manda um abraço obrigada. para toda a equipe aí, um grande beijo em Aí eu todos. queria assim agradecer os meus apoiadores. A gente conseguiu doar 800 quilos de carne para o Rio Grande do Sul, que Olha, faz parte da cultura, né, do gaúcho, o é churrasco, né? Mandamos verdade. água, cobertores, alimentos, né? Então, assim, eu queria realmente agradecer muito os nossos apoiadores, estão lá no nosso site. Sem eles também a gente não conseguiria fazer nada. Muito obrigada por nos fazer um canal, né, que faça com que essa realidade possa existir, dessa ajuda humanitária. Tá bom? Que legal, querida. Que Deus continue abençoando vocês, mandando mais apoiadores e essa rede cresça cada vez mais, tá Obrigada, bem? Um beijo no coração querida. de todos. Obrigada, viu? Boa Beijo, noite. boa Tchau, tchau. noite. Tchau, querida.